Livro de 2 Reis, capítulo 10, 2 Reis 10, versículos 18 a 28. 2 Reis 10, 18 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito mais servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um e de outro lado. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifício e holocausto, Jeú preparou de parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos homens da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. E dos guardas e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Nada acrescentes à palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 diz: porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. A mesma coisa Moisés falou ao povo em relação à necessidade de obediência. Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Então nós vamos ver, irmãos, que Jeú acrescentou a sua vontade à palavra, às instruções que Deus havia dado a Jeú. Mas como assim? Se Jeú aqui, nós lemos, destruiu o culto a Baal, Jeú foi um homem zeloso, ele espiou esse culto que havia a Baal, ele espiou completamente de Israel. 2 Reis, capítulo 9, fala que Jeú foi o comandante militar de Acabe. Versículo 2, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Ele era capitão de Acabe. Esse homem, Deus escolheu para fazer a sua vontade, um plano específico. Ele era um homem renomado, um homem de guerra, e Deus o escolheu para fazer a vontade do Senhor. Ele foi o 10º rei, depois disso que ele fez, ele foi o 10º rei sobre Israel, o primeiro monarca da 4ª dinastia sobre Israel. E cabe nós salientarmos que Israel aqui já era dividido entre Israel, o povo do norte, e Israel, o povo do sul, Judá. Porque até então, no reino de Saul, no reino de Davi e de Salomão, o povo era um único. Mas aqui nós vemos já o reino dividido. E nós sabemos que o reino de Judá, os reis, eles foram tementes a Deus. E eles eram descendência de Davi. Então Deus sempre preservou um rei para que cumprisse o seu propósito, que o Messias viria da descendência de Davi. E no caso do lado
de Israel, os reis foram se sucedendo. E agora aqui vai reinar um capitão, que é Jeú. Mas antes que isso acontecesse, ele fez o propósito de Deus. Capítulo 19 de 1 Reis. Pode ir lá para 1 Reis 19. 1 Reis 19. Ele tinha um propósito específico que Deus havia dado a Elias para que pudesse ser feito através de Jeú. Capítulo 19 de 1 Reis, versículos de 15 a 17. E o Senhor disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e também unge a Jeú, filho de Ninzi, rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Eliseu, matá-lo-á de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então ele foi colocado no reino de Israel pela vontade de Deus, um propósito específico. E qual era o propósito específico? Ele era um homem que faria com que a casa de Acabe fosse exterminada. Em razão do quê? Em razão da idolatria que Acabe havia implantado, e Israel vinha se afastando e se afastando cada mais vez do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então Deus escolheu Jeú para o juízo sobre as apostasias que Acabe fazia. Ou seja, ele profanou a terra de Israel com as suas apostasias. 1 Reis 16, 30 a 33. E fez Acabe, filho de Onre, mal aos olhos do Senhor, mais do que todos antes dele. E sucedeu que, como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e encurvou-se diante dele, e levantou um altar na casa de Baal que edificara em Samaria. Então Israel se prostrava diante de Baal, de Deus estranho, e não diante do Senhor. Então o profeta Eliseu, ele sucedeu a Elias, e ele agora está aqui ungindo a Jeú para que Jeú pudesse fazer o propósito de Deus. 2 Reis 9, 2 Reis 9, versículos de 6 a 10. Então, 2 Reis 9, de 6 a 10. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor de Israel, unginte rei sobre Israel, sobre toda a casa de Israel, e ferirás a Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos que do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado como o absolvido, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem o enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então Jeú sabia bem o que ele deveria fazer. Ele tinha um plano determinado por Deus para fazer a vontade de Deus. E ele, nós vamos ver, iniciou bem fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque Acabe já era morto, isso está narrado lá em 1 Reis 22, 34 e 35. O rei da Síria havia dado ordens para seus capitães para que matasse Acabe. Acabe já era morto, então Acabe não precisava ser mais exterminado, mas a casa de Acabe precisava ser exterminada. E Jezabel também precisava ser exterminada. Por quê? Porque foi ela que induziu, ela que levou a Acabe, incitou a Acabe a prestar culto a Baal. Então Deus não suportava mais isso. Então Jeú tinha esse propósito. E nós vamos ver então, em primeiro lugar, Jeú executando a vontade de Deus. Capítulo 9 de 2 Reis, versículos de 16 a 26. Ele começa a fazer a vontade de Deus, ou seja, atendeu a palavra de Deus. Versículo 16. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, que descera para ver a Jorão. E o Atalaia
estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao encontro, e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, Jorão, a paz. E disse Jeú: que tens tu em relação à paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a ele o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro mensageiro a Jeú, e chegando lá disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú ao mensageiro: que tens tu com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também esse chegou lá, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninzi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. Aparelharam o carro e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição, há traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração e caiu do seu carro. Então Jeú disse a Bicbar, seu capitão: toma, lança-o no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos no cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença: por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma, lança-o nesse campo, conforme a palavra do Senhor. Então Jeú rapidamente começou a exterminar a casa de Acabe, começando por quem? Por Jorão. Começou por Jorão, filho de Acabe. Então ele cumpre o propósito de Deus. Ele era neto, de Acabe, filho de Acasias. E esse Acasias aqui não é o mesmo Acasias que é o rei de Judá. Ele é o Acasias, filho de Acabe, e aí sim que veio Jorão. Então ele foi exterminado. Ele perseguiu e foi morto. A flecha lhe atravessou no coração. Lembra que no domingo o pastor falou que mesmo que o rei vinha bem vestido, né, Deus permitiu que entre a armadura a flecha pudesse atravessar e matou a Jorão. Então ele foi lançado no campo de Nabote. Por quê? Porque Acabe havia tomado a herança de Nabote através do quê? De Jezabel. Jezabel foi e matou a Nabote para que Acabe tomasse a herança. Então lança o corpo, já não tinha mais Acabe, mas lança o corpo da descendência, no caso Jorão, no campo de Nabote, né? Para que possa ser cumprida a palavra do Senhor, aonde nós não podemos escapar da palavra do Senhor. Versículos 30 a 37, ele agora continua fazendo o plano de Deus em relação à casa de Acabe. Ele chega no palácio em Jezrael e ele encontra quem? Jezabel, aquela mesma que fez com que todo o Israel se prostituísse através da adoração a Baal. Agora, no caso, Jeú vai exterminar a Jezabel. E entrando Jeú pelas portas, versículo 31, disse: teve paz Inri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E três dos seus eunucos olharam para ele. Então disse: lançai-a daí de cima para baixo. E lançaram para baixo, e foram salpicados com sangue a parede, e os cavalos de Jeú atropelaram a Jezabel. Então ele cumpre a palavra do Senhor. É duro, mas foi assim que o Senhor disse: tem que exterminar a descendência de Acabe e Jezabel, principalmente em razão de tudo aquilo que ela fez. E diz, versículo 35, e foram para sepultar a Jezabel, porém não acharam, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e fizeram saber
a Jeú: essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tibista, dizendo: o Senhor que disse, no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Então foi só enterrado de Jezabel as mãos, a cabeça e os pés. O resto os cães comeram conforme o Senhor havia dito que teria que acontecer, em razão da profanação de Israel em relação ao nome do Senhor, adorando a Baal. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, versículo 37, de modo que ninguém possa dizer: essa é Jezabel. Então, Jeú fazendo a vontade de Deus é uma situação dura, de extermínio, mas foi assim que Deus determinou. E ele está cumprindo plenamente a vontade de Deus nesse sentido. Versículos 27 a 29, nós vamos ver que Jeú promoveu uma mortandade muito grande. Ele promoveu, além do extermínio de Acabe, além de Jorão, filho de Acabe, além do extermínio de Jezabel, versículos 1 até o versículo 10 do capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e os enviou a Samaria, aos chefes de Israel, aos anciãos, aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando vós a esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também carros, cavalos, cidades fortalecidas e armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de vosso pai, e pelejai pela casa do vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir? Então o que tinha o cargo da casa e o que tinha o cargo da cidade, os anciãos, os aios, mandaram dizer a Jeú: teu servo somos nós, e tudo quanto nos disseres faremos, a ninguém constituiremos rei, faze o que parecer bem aos teus olhos. Então a segunda vez lhes disse, escreveu outra carta dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai a cabeça dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã a este campo de Israel. Os filhos dos reis, 70 homens, estavam com os grandes das cidades que se mantinham. E sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 homens e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-os em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã saiu ele parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e os matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabeis, pois, agora, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Então cumpriu a cabo a palavra do Senhor, exterminou toda a descendência de Acabe, Jorão, os filhos deles foram todos extintos, inclusive Jezabel. Então ele cumpriu a palavra do Senhor. E nós vamos ver, se ele tivesse parado aqui, ele seria um homem perfeito diante de Deus. Mas nós vamos ver que Jeú acrescentou a palavra do Senhor. Nós já lemos o que ele fez dos versículos, capítulo 10, versículos 18 a 28. Ele exterminou o culto a Baal. Primeiro, versículo 18 do capítulo 10. Ele disse: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. E ele montou uma armadilha para exterminar os sacerdotes de Baal, coisa que Deus não havia dito para ele. O que ele disse, Deus, para ele? Extermina a casa de Acabe, extermina Acabe, Jezabel e os filhos deles. Mas Deus não mandou ele acrescentou a palavra de Deus. Ele fez um extermínio dos sacerdotes. Então, ele procurou ser mais realista do que a palavra do Senhor.
ele procurou ser espiritual. E isso muitas vezes acontece conosco, irmãos. Nós sabemos o que Deus deseja para que nós façamos a sua vontade. E nós acrescentamos à palavra de Deus aquilo que Deus não disse na sua palavra. Jeú exterminou o culto a Baal, coisa que Deus não mandou. E outra coisa que ele fez, ele matou Acasias, versículo 16. E disse, vai comigo e verás o meu zelo para com a casa do Senhor. Ele exterminou Acasias, ele se mostrou zeloso, fez além do que Deus pediu. E nós temos que ter cuidado para isso, irmãos. Ele matou Acasias, e Acasias, ele era descendente de Davi, ele não tinha nada a ver com a casa de Acabe, apesar dele estar aparentado, casado com a filha de Acabe, mas ele não era para ser morto. Ele foi morto sem necessidade. Então, mais realista do que aquilo que Deus mandou ele fazer. Acrescentou a palavra do Senhor. Jeorão era casado com Atalaia, que era filha e mãe de Acasias. Deus não ordenara para que fosse morto, apesar de que Atalia era perversa também, mas não era para ter acontecido isso. E Deus não aceitou isso. Ele diz lá em Oséias 1,4, e disse o Senhor, põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, por quê? Porque matou Acasias, coisa que Deus não havia dito para matar. Deus não se agradou, ele mostrando ser zeloso espiritualmente, fazendo além do que Deus mandou. Deus mandou pelo profeta depois dizer que ele seria julgado. E Deus julgou Jeú por isso, porque ele acrescentou a palavra do Senhor. Então ele promoveu, capítulo 10, versículos 27 a 28, Jeú promoveu um derramamento de sangue de forma que não houve igual sobre aquela terra. Ele passou dos limites naquilo que ele fez, tentando mostrar espiritualidade. Então, o zelo que nós devemos ter para com o Senhor é cumprir a palavra do Senhor. Zelar pela separação, zelar pela santidade, zelar em buscar a Deus e servi-lo conforme a sua palavra, sem acrescentar nada à palavra do Senhor. Ah, mas eu exterminei a Baal. O Senhor fala, capítulo 10, versículo 30. Por isso disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha em meu coração, fizeste em relação à casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono. Até aqui Deus concordou, mas olha o que Deus diz, versículo 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou do quê? Da idolatria, dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então ele extinguiu o culto a Baal, mas ele estabeleceu um culto. Por quê? Porque ele colocou 2 bezerros para que fossem adorados por Israel. Não é Baal, mas são 2 bezerros que ele colocou para ser adorado. Então esse era o pecado de Jeroboão e ele andou nos mesmos pecados, porque ele era ele era de uma dinastia que vinha sobre a casa de Israel. E a casa de Israel nunca se endireitou diante de Deus. E ele continuou sendo perverso, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Então Jeú, ele, naquilo que agradou o Senhor, ele teve aprovação, mas naquilo que ele extrapolou, acrescentou a palavra do Senhor, o Senhor o repreendeu, em razão dele ser tão idólatra como era Jezabel, como era Acabe, como era Jorão, como eram todos os de Israel. Ele foi tão idólatra como foram os demais. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O Senhor sonda o coração e o Senhor retribui a cada um. Então não adianta um culto corrupto, um culto zeloso, mas corrupto diante de Deus. Não adianta.
né? Com a boca fala de Deus, mas com o joelho, com o coração se dobra diante de deuses estranhos. Muitas vezes nós agimos assim: ah, mas eu sou salvo, eu sou crente, mas eu deixo Deus de lado e coloco o meu trabalho, coloco o meu lazer, coloco as coisas desse mundo na frente de Deus. Culto corrupto a Deus, uma vida corrupta de adoração a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Então, bem agiste até um ponto naquilo que fizeste, mas o Senhor o considerou como um homem de obediência limitada. Tu tens sido limitado na tua obediência a Deus? Ou tem procurado obedecer plenamente a palavra de Deus sem acrescentar nada, sem distorcer nada, sem adaptar para a tua vontade? Como tu tens sido diante de Deus? Jeú foi legalista. O que é ser legalista? Legalista é aquele que vê as coisas do ponto de vista estritamente legal. Ou seja, diz que acata irrestritamente todas aquelas leis, a estrutura formal da instituição, combate legalmente, mas até o ponto que me interessa, não plenamente. Entende? Eu vou até aqui, aqui não, aqui já não me interessa. Por quê? Porque eu não vou fazer isso, isso não me agrada, mas se Deus está dizendo, é a palavra de Deus. Faça. Não acrescente, não distorça a palavra do Senhor. Então ele foi legalista até o ponto da sua conveniência, demonstrando um zelo religioso em razão da sua ambição de dominar. Ou seja, o zelo religioso dele tinha a parte política envolvida. E nós devemos, irmãos, separar isso na nossa vida. Não pode a religiosidade estar atrelada às coisas desse mundo, aos meus sentimentos, aos meus planos, às minhas ambições em relação a esse mundo. Eu devo colocar Deus no centro e buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Senão eu vou ser legalista, demonstrar uma falsa religiosidade. Warren Wiersbe disse a respeito de Jeú: seu zelo era uma fachada piedosa para esconder o egoísmo e o ódio. Na realidade, aquilo que parecia motivar o serviço dele, mas ele era egoísmo e até odiava a obra de Deus, odiava o próprio Deus, porque ele demonstrou isso com a sua atitude. Porque o coração dele não era um coração diante de Deus. Quantos estão no nosso meio? Quantos se dizem salvos em Cristo Jesus, mas não têm um testemunho que qualifica? O comportamento não condiz com aquilo que realmente ele prega, não fecha. E é o que aconteceu aqui com Jeú. Então a erradicação de Baal teve essa conotação política, esse desejo, essa ambição. Por quê? Porque ele queria dominar. Então mostra que ele não considerava nada daquilo que fosse para a glória de Deus, e sim para a sua própria glória. Tanto que Israel, durante o seu reinado, continuou com os mesmos pecados. Então, pelo fato de destruir a idolatria, não agradou a Deus. Versículos 32 e 33 do capítulo 10. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras, desde o Jordão até o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os gaditas, rubenitas, manassitas, desde Aroer, que junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade. Então, assim como ele tinha dito pelo profeta Oséias, Deus já, no reinado dele, começa a trazer juízo, ou seja, diminuindo o poder dele, que ele tanto buscou com seu zelo religioso, com a sua ambição, e Deus já começou a fazer com que o rei da Síria começasse a tomar conta da terra de Israel e diminuir o poder. Por quê? Porque não agradou ao Senhor. Deus trouxe julgamento a Jeú. Então o rei Jeú sobre Israel, ele reinou 28 anos. E quando ele morreu, ali nos versículos 34, 35 e 36, diz que o seu filho, Jeoacás, reinou em seu lugar. E depois ainda reinou Joás, Jeorão
2 e Zacarias. Por quê? Porque Deus havia dito, pelo feito dele ter obedecido a palavra de Deus, exterminado a casa de Acabe, até a 4ª geração vai dominar sobre Israel. E Deus cumpriu. Deus poderia ter não dito assim, ó, tu foi falho, eu vou ser falho contigo. Não, mas Deus honrou. Porque Deus não é homem para que minta. E Deus não brinca com o homem. Mas o homem muitas vezes brinca com Deus, faz chacota com Deus, acrescentando a palavra de Deus, desrespeitando a palavra de Deus, adaptando para a sua vontade, ao invés de servir a Deus conforme aquilo que Deus determina. Então Jeú, a sua dinastia foi mais praticamente por 100 anos. Não houve uma dinastia tão grande de outros reis com suas famílias. O que é dinastia? Quando uma família domina por um tempo. Lembra que eu disse? A família de Judá, toda ela é de Davi. Mas a família sobre Israel, dinastias dominavam. Né? Então a dinastia dele foi uma dinastia superior, inclusive a de Acabe. Por quê? Porque ele cumpriu a palavra de Deus naquilo que Deus havia prometido e permitiu que os seus filhos reinassem. Então ele reinou pelo tempo que Deus permitiu. Então Jeú, ele é lembrado muito mais dessa forma como eu estou descrevendo do que um grande rei sobre Israel. Né? Do que um rei Davi sobre Judá, Salomão mesmo com seus pecados, ele é lembrado, mas esse homem não. Por quê? Porque ele acrescentou a palavra de Deus, ele não cumpriu plenamente a palavra do Senhor, em relação às influências religiosas que já estavam sobre Israel, e Deus queria que isso acabasse, mas ele não teve força, porque ele não desejou servir a Deus. E isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Por isso que eu já na outra mensagem falei, não importa como tu começa, importa como tu está indo e como tu vai terminar a tua carreira nesse mundo. Não seja um Jeú, acrescentando a palavra de Deus, distorcendo e adaptando. Por quê? Porque vai acontecer de se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus não vai se agradar. Deus vai trazer juízo, talvez, sobre as nossas vidas ainda nesse mundo. Quanto mais vai nos envergonhar quando chegarmos na presença do Senhor. Então precisamos doutrina, precisamos sustentar a igreja local, participar dos cultos, precisamos ter o nosso devocional, precisamos buscar a Deus, para entendermos qual é a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, como que eu vou fazer a vontade de Deus? Se eu não me interesso. Jeú sabia bem direitinho, mas ele preferiu acrescentar, preferiu atender até onde me é interessante. Não sejam um Jeú, sejam um homem e uma mulher fiel a Deus. Então, assim como a sua ascensão foi em razão do sangue que ele derramou, ele também acabou perdendo. Por quê? Porque foram mortos em confrontos e a sua descendência foi também sendo extinta de sobre Israel. Jeú teve então a oportunidade de ser um dos maiores reis, porque governou a sua descendência 100 anos, mas não observou a lei do Senhor, conforme o Senhor havia determinado. E isso não é só por causa do Jeú, isso já vem lá de Gênesis 3,17. Disse Deus a Adão, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu ordenei que não comesse, dizendo, não comerás dela, maldita a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então isso já vem lá do homem, lá do jardim do Éden, desobedecendo a Deus. Mas nós sabemos que isso não agrada a Deus. Cabe a nós, como salvos em Cristo Jesus, andar na palavra do Senhor. Porque nós temos os alertas da palavra do Senhor. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra do Senhor. O desafio para nós, irmãos, como salvos em Cristo, é observarmos a palavra de Deus e a cumprirmos plenamente em nossas vidas, evitando a maldição que Deus disse, maldita será a terra por causa da tua desobediência, Adão. A tua mulher vai sofrer para parir filho. Deus amaldiçoou. E nós não podemos, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, não observarmos a palavra de Deus, porque Deus vai trazer sobre nós. Lembra que eu já fiz um estudo na escola dominical do livro do Paul Washer, de que
Bênção ou maldição está ligado a fazer ou não a palavra de Deus. É isso que nós seremos abençoados ou seremos amaldiçoados. Seremos abençoados quando observarmos a palavra de Deus e não acrescentarmos nada a ela e vivermos de forma que agrada a Deus. E seremos amaldiçoados, ou seja, Deus vai trazer juízo sobre nós se nós, conforme diz Deuteronômio 28:15, será porém que, se não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus para não andares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições que te alcançarão. Quais são as maldições? Leia depois Deuteronômio 28, 16 a 68. Tudo que será maldito sobre a tua vida, sobre a minha vida, se nós não obedecermos à palavra de Deus ou acrescentarmos algo à palavra de Deus. Ah, mas era para o povo de Israel. Não, é para nós, porque a palavra de Deus ela é geral. Mesmo Deus tratando com o povo de Israel, aquelas bênçãos e maldição, elas são para quem obedece ou desobedece à palavra do Senhor. Vale para nós nos nossos dias. Então tenha cuidado, irmão, tenha cuidado, irmã, vale para mim também. Evite de que Deus traga sobre nós algo de ruim, porque nós não estamos obedecendo. Então aplique a palavra do Senhor totalmente, não naquilo que te agrada, não no que te convém, e não acrescente, porque se tu sabe que é a palavra do Senhor, ande. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Ande no caminho do Senhor. Peça pelo Espírito de Deus, Espírito Santo que habita em ti, habita em mim, a orientação através da palavra do Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas para isso precisa comunhão. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago 4, 8 e 10. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, só um coração humilde é que vai fazer com que eu e tu, irmão e irmã, sejamos dependentes do Senhor, para que não tenhamos o orgulho, para que não tenhamos a arrogância de Jeú, achar que tem que ser do meu jeito e não conforme Deus. Então humilhe-se diante da potente mão de Deus. Em momento oportuno, Ele vai exaltar, para que eu e tu possamos dar glória a Deus, e não como Jeú, buscar o meu benefício próprio. Então só um coração humilde é capaz de cumprir integralmente a palavra do Senhor. E aquele, talvez que esteja presente, não tem Jesus Cristo como Salvador, ou vai nos assistir mais tarde pela rede social, João relata as palavras de Jesus Cristo, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. João 12, 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, receba Jesus Cristo como Salvador, para que a palavra que tu estás ouvindo, pregada, que precisa transformar a tua mente e teu coração, ela possa ser aplicada plenamente na tua vida, aceitando Jesus Cristo como Salvador, para que essa palavra não venha te julgar. Essa palavra julgou a Jeú. Por quê? Porque ele não foi fiel a Deus. Deus disse, foste parcialmente fiel. Então, não andasse completamente diante de mim, eu vou trazer, e trouxe sobre Jeú, sobre a sua descendência, o juízo que Deus disse que faria. Então, se tu não conheces Jesus Cristo como Salvador, nos procure e nós te mostraremos na palavra do Senhor como tu pode ser livre da condenação do inferno. Não traga a maldição sobre a tua vida se não tem Jesus Cristo como Salvador por desobedecer à palavra de Deus. Lembra? Bênção ou maldição? Bênção se eu obedecer à palavra de Deus. Deus quer te salvar. Maldição se rejeitar. Mas quem está mandando a maldição? Tu que está rejeitando Jesus Cristo como Salvador. A palavra é dura, mas ela precisa ser pregada para trazer consciência a cada coração e transformação daquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Que Deus, com a sua palavra, possa ser glorificado, porque sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia, mas faz a obra que apraz em cada coração. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado que ela possa ser um instrumento nas nossas vidas, ó Deus, para nos guiar no presente mundo em trevas, mas que nós possamos
usá-la como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e para a santificação, ó Deus, dia a dia da nossa vida, para que nós possamos fazer a Tua vontade e não a nossa, ó Deus. Não acrescentar nada daquilo que Tu deseja que nós façamos e também não retirar nada, adaptando, ó Deus, alguma coisa que muitas vezes nós achamos que é pesado para cumprirmos, mas que seja uma alegria para nós vivermos de forma a exaltar o Teu santo nome. Graças te damos pelo ensinamento da Tua palavra, ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Perdoa os nossos pecados, sou grato, oro em nome de Cristo. Amém.